Olá amigos, tudo bem? Sou o Dr. José Márcio, médico do Instituto do Câncer Brasil. Hoje é 1º de outubro, mês mundial da conscientização sobre o câncer de mama, Outubro Rosa. Então nós vamos começar uma série de vídeos sobre o tema, falar um pouquinho hoje, no início, sobre a situação do câncer de mama no Brasil e quais são os principais fatores de risco. Bom, no país nós temos dois sistemas que são interligados, né? O sistema público de saúde, que é o nosso SUS, e o sistema privado, que é a saúde suplementar, né? Qual a diferença de acesso hoje no país? Infelizmente existe uma dificuldade muito grande dos pacientes do Sistema Único de Saúde fazerem os exames de prevenção, que seriam a mamografia, ultrassom de mama e até às vezes, quando indicado, a ressonância magnética. Nós fizemos estudos nacionais do grupo de mama brasileiro, que é o GBCAM, né, o Amazonas 1 e 2, que mostram que, infelizmente, existe uma grande diferença de mortalidade por causa do diagnóstico precoce. Os pacientes do Sistema Único de Saúde têm uma dificuldade maior para fazer os exames e, consequentemente, diagnosticam os tumores de mama em estágio mais avançados. Infelizmente, essa é uma realidade nacional em que a gente precisa primeiro ter a consciência que isso existe para poder brigar com as autoridades responsáveis para que a população tenha um maior acesso à saúde. No que tange o número de casos, o câncer de mama é a principal neoplasia em mulheres, tá, no Brasil e no mundo. Usando dados americanos e traçando um paralelo, basicamente o Brasil fica bem próximo a isso. A gente está falando em torno de quase 300 mil casos novos por ano nessa população, com aproximadamente 40 mil mortes. Infelizmente é uma doença que mata muito ainda, apesar de todo o nosso avanço tecnológico, com novas linhas de terapêuticas e tudo mais. E quando você entende esse perfil epidemiológico da doença, a gente tem que entender também os fatores de risco que levam ao câncer de mama. Bom, fatores de riscos menos importantes, mas que nós devemos considerar. Hoje a sociedade mudou, a mulher se emancipou como mão de obra, né, como trabalho, e realmente houve uma mudança muito grande cultural, né? Então, cada vez mais a mulher tem filho tardio, tá? Então, a exposição aumentada ao estrogênio, que é o hormônio produzido não só, mas principalmente no ovário feminino, você aumenta a incidência de câncer de mama. Então, mulheres que têm a sua menarquia, ou seja, a sua menstruação muito precoce, com a sua menopausa tardia, passam um ciclo maior da vida expostos ao estrogênio. Isso é um fator de risco para câncer de mama, porque ele geralmente estrogênio dependente, tá? Um outro fator de risco é que, com essa emancipação da mulher no mercado de trabalho, cada vez mais as mulheres têm filho mais tardiamente. Então, mulheres que têm filho após os 35 anos também têm um fator de risco aumentado para câncer de mama. A amamentação em si, já que a gente está falando de filhos, é um fator de redução para o câncer de mama, porque você também diminui essa exposição hormonal, né, durante o período que o lactente está mamando. Então é um fator de proteção, tá? Outros fatores associados que também são importantes da gente ter em mente, né? Obesidade, nós fizemos uma live recente sobre obesidade. Em mulheres pós-menopausa, a obesidade é um fator de risco também importante. Por quê? Porque o tecido adiposo tem uma enzima que produz estrogênio através da conversão do colesterol. Então você acaba tendo um excesso de exposição ao estrogênio. Outra coisa importante, terapia de reposição hormonal em mulheres pós-menopausadas. Você também tem um aumento do fator de risco para câncer de mama nessa situação, tá? Que também é importante a gente ter em mente. Tabagismo é um fator de risco para vários cânceres, câncer de mama também é um deles. Etilismo em menor grau, e pacientes que foram irradiadas por uma outra neoplasia na região da mama. Por exemplo, pacientes que tiveram linfoma e fizeram radioterapia no passado, ou tumores de cabeça e pescoço, geralmente linfoma. A gente tem que pensar em relação a isso. E a parte genética? Bom, a parte genética, ela realmente é prevalente para o câncer de mama em 10 a 12% das pacientes.
a maioria dos casos de câncer de mama são esporádicos e não são genéticos. Quando genéticos, nós temos aquela síndrome do BRCA1 e 2, que ficou famosa e pública por causa daquela atriz Angelina Jolie, que a gente vai explicar ao longo do mês do Outubro Rosa. Hoje é uma abordagem mais geral sobre o assunto, tá? Então, geralmente, o câncer de mama ele é esporádico. É fator de risco mulheres que têm história de câncer de mama na família, tá? E mulheres que têm câncer de mama, principalmente mãe ou irmãs, também devem ter cuidado, né? Lembrando que a síndrome BRCA1 e 2 está relacionada a câncer de mama e câncer de ovário. Então também é uma coisa que a gente tem que discutir. Esses são os principais fatores de riscos. Hoje a ideia aqui é conscientizar a população sobre a importância do tema e dizer que toda mulher precisa fazer uma mamografia e ou ultrassom de mama a partir dos 40 anos. Em situações especiais isso começa antes e a gente vai explicar ao longo dos vídeos no mês de Outubro Rosa. Mas a ideia é: não tenha medo, faça o autoexame da mama, procure o seu médico ginecologista, que é quem realmente vê no início essa relação com as pacientes, o seu mastologista, o seu oncologista clínico para fazer os exames de check-up oncológico. Isso é importantíssimo e você não pode deixar de fazer, tá bom? Ao longo do mês teremos vários vídeos, várias ações do Grupo Instituto Câncer Brasil em todos os estados onde a gente atua e com certeza vão poder dar maiores orientações a todos vocês. Muito obrigado.